A paz de Deus com todos. Eu sou a Vânia, aqui da cidade de Indaiatuba. Eu estou gravando esses testemunhos para ser postado no canal Comunhão com Deus. Assim eu senti no meu coração, pois os testemunhos têm vivificado muito a minha alma, como eu creio que tem vivificado a vida dos irmãos, por conta de nós não estar podendo ouvir os testemunhos na igreja. Mas grande foi minha alegria, o Senhor tocou no meu coração para estar gravando algumas obras que o Senhor fez na minha vida, na qual o meu pai era da graça, né? Mas ele errou, conheceu minha mãe e fui criada no meio de grandes tribulações. E quando eu tinha 4 anos, os dois veio se separar. Fiquei com a minha mãe e tive uma vida muito difícil, mas o Senhor sempre me guardou. Fui para o orfanato 2 vezes, por conta de que o Senhor permitiu de ter roubado a minha casa. E ali aconteceu algumas coisas, a minha mãe ficou internada, e fui para o orfanato a primeira vez. Depois, com 8 anos, fui para o orfanato de novo e assim foi a minha vida. Mas o Senhor sempre tem me guardado. Estou resumindo porque para não tomar conta, para não ficar muito longo, mas quando eu tinha 11 anos, o Senhor chamou minha mãe nessa graça, e tinha eu, né, que já estava com 11, 10 para 11, minha irmã bebezinha, minha mãe foi chamada nessa graça, no qual minha mãe veio a se separar do pai da minha irmã para poder obedecer a Deus. E quando eu estava com 12 anos, eu passei uma parte muito difícil, eu passei uma decepção muito grande. E eu falei que eu não ia mais voltar para a igreja, que eu só ia voltar quando o Senhor usasse de alguém para falar comigo. E nisso eu morava aqui em Salto, que é perto de Indaiatuba, onde eu moro atualmente. E eu estava com 12 anos e eu falei que eu nunca mais ia pôr os pés dentro da congregação, que eu só ia voltar no dia que Deus usasse de alguém para falar comigo. E assim eu estudava música, parei de estudar, fui crescendo, parei de congregar e fui para o mundo, mas eu não fiz nada de errado que desagradasse a Deus, assim, a ponto de fumar ou beber ou usar alguns tipos de entorpecentes, nada disso. Mas cortei o meu cabelo, comecei a usar roupas curtas, ia para bailinhos, né? E quando eu completei de 17, quase 17 para 18 anos, eu estava nessa época morando com o meu pai. E eu estava na casa de uma colega minha e ela falou para mim, ela falou assim: Vânia, você viu a irmã que veio aqui? Eu falei, eu nem reparei. Aí ela falou, então, nisso eu estava já na minha casa, ela me ligou e falou que se eu tinha visto a irmã que tinha ido na casa dela levar uma revista. Eu falei que eu não tinha visto. E ela falou que quer falar com você. Aí eu falei, quando? Amanhã, 2 horas da tarde. Fui para lá no dia seguinte, 2 horas, e a irmã chegou depois de mim com a Bíblia na mão. Aí ela falou para mim, posso ler um pedaço da Bíblia para você? Eu falei, pode. Aí ela leu, aí ela falou, agora eu vou falar o que o Senhor tá mandando eu falar para você. Que você tá que nem um passarinho fora da gaiola, que o seu lugar não é no mundo, que é para você voltar, que o Senhor está te chamando, que quando você era criança, você falou que você nunca mais ia pôr os pés dentro da igreja, que você só ia voltar no dia que Deus usasse de alguém para falar com você. Depois o Senhor fala, volta, que se você não voltar, o Senhor vai te levar para a sepultura, porque o Senhor não está se agradando do que você está fazendo. E ali ela falou muito com a minha alma, e falou assim, aonde a sua mãe mora, em Indaiatuba, tem uma pessoa que vai precisar muito de você, e quando você estiver conversando com essa pessoa, você vai saber quem é. Ali eu comecei a entender, lembrei, falei, Senhor, já faz 6 anos que eu não vou mais na sua casa, nunca mais pus os pés na sua casa. E ali foi caindo tudo a ficha, fui pensando nas coisas que eu falei quando eu era criança. Aquela irmã foi embora, eu fui embora para minha casa, mas fui embora diferente, e aquilo corroendo no meu coração. Eu queria voltar aqui para Indaiatuba. E aí, quando já fazia 6 anos que eu não ia congregar, que eu não congregava mais, eu orei na minha casa, fiz um pedido para o Senhor e
fui na igreja buscar a palavra e falou, entrou uma alma que hoje você orou na sua casa, antes de você sair da sua casa você fez uma oração e você pediu uma coisa pro Senhor e repetiu o que eu pedi, falou, mas o Senhor manda te dizer, não vou te dar agora porque não é a hora certa, vou te dar na hora certa, com a pessoa certa e não vou te dar agora porque você tá suja. Aí eu entendi que eu estava suja porque eu não era batizada, com a pessoa certa, porque ia ser o meu esposo, e que ali o Senhor estava marcando um encontro com a minha alma e estava querendo virar a página da minha vida. Aí eu voltei aqui para Indaiatuba, passou um mês, eu me batizei, foi uma guerra. No dia que eu fui para o batismo, eu tentava levantar do banco, eu não conseguia, tinha uma coisa que me prendia nas águas, dentro das águas o Senhor falou na boca do irmão, chega de ser tapete do inimigo, e foi falando tudo que eu estava passando, e falou assim, e o que eu passei para chegar até ali, e falou, você está tentando levantar, o inimigo não está te deixando levantar, falou que era para me levantar no nome do Senhor Jesus, ali falou algumas coisas, eu não lembro ao certo como foi, quando eu vi, eu já estava dentro das águas me batizando. Quando passou um tempo, eu estava ajudando num carrinho de lanche, né, fazendo um bico no carrinho de lanche, aí vi um rapaz, um moço, ali a gente começou a conversar como se a gente se conhecesse há muitos anos, ficamos conversando muito, e depois passou uns dias, ele voltou de novo, e quando ele chegou a primeira vez lá, ele estava de camisa cavada, de corrente, e assim, tava com as vestes do mundo mesmo, mas aí eu olhei para ele e senti uma coisa que eu nunca senti por ninguém. Mas eu falei, Senhor, né, tem que ser prudente, porque agora eu já sou batizada. Mas quando a gente começou a conversar, depois outros dias ele voltou lá, ele olhou para mim e falou assim, nossa, enquanto muitas moças que aparecem na minha vida chama eu para ir para bagunça, para baile, para fazer uma coisa ou outra, você fala das coisas de Deus para mim, e eu me sinto tão bem quando a gente conversa, parece que eu te conheço há muito tempo. Daí ele falou assim para mim, sabia que quando eu te conheci eu ia entrar no mundo das drogas? Daí eu falei, nossa, mas como assim? Ele falou, porque a minha vida eu sempre fui trabalhar, eu trabalho, eu ajudo meu pai, mas nada tá bom. Meu pai sempre dá razão para os meus irmãos, que é filho dele com a minha madrasta, e contou que ele tinha perdido a mãe dele quando ele era uma criança ainda, e que tudo que ele fazia o pai dele era contra. Ali eu conversei bastante com ele, e ele falou assim que eu falava as coisas para ele que deixava a alma dele feliz, que hoje ele estava começando a entender as coisas de uma maneira da parte de Deus que ele não entendia. E eu tinha voltado para a igreja depois de 6 anos e era nova de batizada, fazia 1 mês e pouco, 2 meses que eu era batizada, mas o Senhor já estava usando de mim, eu não sabia. E ele falou pra mim, então, na semana que eu te conheci, eu queria entrar no mundo das drogas. Eu pensei assim, eu vou entrar no mundo das drogas, vou fazer coisa errada, e se eu for presa e meu pai for lá me visitar, eu vou jogar na cara dele e vou falar que eu tô aqui por causa dele. Mas aí, ele falou que ele não tinha mais vontade de fazer isso. E na hora que ele falou isso pra mim, mas eu escutei a voz da irmã lá de São Paulo falando assim no meu ouvido, aonde a sua mãe mora, em Indaiatuba, você vai conhecer uma pessoa que vai precisar muito de você, e quando você estiver conversando com essa pessoa, você vai saber quem é. Ali eu entendi que o amor que Deus tinha posto, que eu estava sentindo por ele, que eu vi que eu estava sentindo uma coisa diferente, foi o Senhor que colocou no meu coração. Ali ele também falou que estava gostando de mim, mas o meu tio falou que eu não podia namorar com ele, embora nós começamos a namorar meio que escondido, meu tio ficou sabendo, falou que não era pra gente namorar, porque eu era batizada e ele não era, e meu primo conhecia ele, falou que ele era do mundão, que ele era do mundo, que ele saía com muitas meninas, e aí eu parei de namorar com ele, sofri muito, e ele também. Mas aí, nisso, enquanto eu estava ajudando no carrinho de lanche à noite, ele ia lá na casa do meu tio, falar pro meu tio explicar a Bíblia para ele, explicar a palavra. E depois disso que eu fui saber, depois de uns 3 meses. Aí ele pegou e falou, aí nisso ele ia lá pro meu tio explicar a Bíblia, e o meu tio depois disso, meses à frente, né, que eu vou chegar nessa parte, meu tio falou que o porquê que sentiu alegria nele e confiança, porque meu tio falou assim para ele, se ele estava tendo interesse em querer saber das coisas de Deus, de querer buscar a Deus por interesse a mim ou porque ele queria servir a Deus, e ele falou assim, olha,
eu não vou mentir pro senhor, eu quero mudar minha vida, eu quero servir a Deus e eu também quero, eu quero ter interesse na sua sobrinha, eu quero namorar com ela e eu quero também por causa dela. Então, ele não mentiu falando que era só porque ele queria servir a Deus. Ali, ele falou de uma maneira que o meu tio muito espiritual, que o meu tio, ele é muito espiritual na guia de Deus, o meu tio sentiu sinceridade nele. Passou alguns meses, combinamos, eu e minhas primas, minha tia, meu tio, de ir num batismo que ia ter na central aqui de Indaiatuba. Fomos, eu não vi mais ele, e estava muito cheio naquela época, em 2001, muito cheio, muito cheio. E aí, do nada, minha prima me deu um cutucão e falou assim, olha o Sérgio ali do outro lado. Aí ela deu um cutucão, eu assustei quando vi ele, ele sentou, deram um lugar para ele sentar, e ali foi tendo o andamento do culto, na hora do batismo, e dentro das águas o irmão falou, moço, o Senhor está te chamando e você está com medo do seu pai, tenha medo do seu pai do céu, porque do teu pai da terra cuido eu. E na época que ele falava pro pai dele que ele queria ir para a igreja, que ele estava interessado numa irmãzinha, o pai dele foi muito contra, começou a pegar no pé dele, começou a ser pior com ele do que ele era. Então eu entendi que aquela palavra dentro das águas do batismo foi para ele. Aí nisso ele levantou, no que ele levantou, conforme ele foi passando no corredor, a igreja foi manifestando. Quando ele foi batizar, que o irmão pôs a mão na cabeça dele para falar em nome do Pai, eu te batizo, a igreja pegou fogo. Ali o Senhor chamou ele nas águas, aí na hora de ir embora, falei para ele que se ele quisesse namorar comigo, a gente podia namorar. E ele disse, eu não me batizei por causa de você, eu me batizei porque Deus me chamou. Aí eu fiquei um pouco sem entender, ele falou, mas você quer namorar comigo? Eu falei, eu quero. Aí ele falou, então vamos que eu vou pedir você em namoro pro seu tio. Aí quando eu voltei com ele, né, aí meu tio pediu para me esperar lá fora, e ele conversou com ele lá dentro, aí ele saiu para fora e falou assim, olha, seu tio deu 3 meses para nós namorar, noivar e casar. E eu disse que sim. Aí ele me chamou e falou, seu tio tá te chamando. Aí eu tinha muito respeito por ele, porque o meu pai, como ele não tinha mais a guia do Espírito Santo, ele não tinha, então esse meu tio ficou como no lugar do meu pai. Ele chamou nós dois, conversamos, falou assim que como eu vim do mundo, eu tinha me batizado, por mais que eu fui criada na graça, mas eu não era... eu já tinha ido para o mundo, né? E aí eu entendi o que ele tinha me dito, ele também já tinha conhecido muitas pessoas, então em 3 meses nós namorou, noivamos e casamos. E o Senhor fez uma grande obra, nós não tínhamos condição nenhuma. E ali o Senhor preparou umas irmãs para fazer o almoço do meu casamento, o Senhor preparou o bolo, o Senhor preparou tudo na maior simplicidade, um casamento que era para ser para menos de 20 pessoas, foi chegando gente sem ser convidado, e eu entrei em desespero, porque eu falei, meu Deus, quanta gente num salãozinho pequeno, e aquelas pessoas foram comendo, foi feito um churrasco, uma maionese, um arroz temperado. E eu só sei dizer que foi tão simples, mas eu só ouvi as pessoas falando de como que aquela comida estava gostosa. E minha prima, Vânia, Deus está fazendo uma obra, porque olha quantas pessoas, eu contei, já dá mais de 70, teve um pacote de arroz e olha, eu falei, aí eu fiquei feliz, mas fiquei em paz. Resumindo, todo mundo comeu, foram embora, saíram falando bem, e quando acabou o casamento, sobrou muita mistura que deu para mim comer mais de uma semana. Minha tia levou, pessoas levaram comida, levaram bolo e levaram e sobrou. E ali eu vi que o Senhor fez uma multiplicação. Então, resumindo, aquela pessoa que a irmã falou assim, lá onde a sua mãe mora, em Indaiatuba, tem uma pessoa que vai precisar muito de você. E quando você conversar com essa pessoa, você vai saber quem é. E hoje ele é meu esposo, vai fazer agora, dia 19 de janeiro, 20 anos de casamento. Eu não podia ter filho, e o Senhor nos deu 2 filhos, tudo pela palavra, o nome foi escolhido pela palavra. Eu vou deixar para contar em outro testemunho, porque senão vai ficar muito longo, e é o que o Senhor me dá agora para contar. Eu não tenho, para a gente contar testemunho é muito difícil chegar no meio da irmandade e contar, mas também às vezes a gente não tem assim aquela
sabedoria para contar o testemunho, mas tudo é na guia de Deus para engrandecer o nome santo do Senhor. Que o Senhor marcou um encontro com a minha alma. Várias e várias vezes o Senhor tem mostrado que é na minha vida. O Senhor me ensinou a servir a Deus, porque crente todo mundo é. Faz 20 anos de batizada que eu tenho. E praticamente assim eu digo que faz pouco tempo que realmente eu sou convertida, que por mais que eu servia a Deus, que eu servia a Deus, que eu achava que eu sempre fui obediente a Deus, mas você servia a Deus de coração, para você ficar quietinho ali, ó, e você escutar a voz dele é outra coisa. Quando você tem uma intimidade com Deus, quando você conversa e você ouve a sua resposta, você pede, Deus manda. Então o Senhor nos uniu, quando fala assim que eu e meu esposo, Deus nos uniu para um propósito, e foi o Senhor que colocou ele no meu caminho. O Senhor realmente colocou ele no meu caminho porque ele estava perdido, e conforme foi passando muito os anos da gente de casado, ele sempre contava como o que ele pedia para o Senhor. Um mês depois de batizado, né, que faz 20 anos também, ele foi selado com a promessa. E o inimigo muito tem tentado destruir o nosso casamento. Isso Deus usou de várias e várias irmãos que a gente nunca viu, que muito inimigo tem tentado destruir a minha vida, meu casamento, que o intuito do inimigo era me destruir. Mas o Senhor é maravilhoso na nossa vida. Mas o Senhor sempre fala: a mulher sábia edifica seu lar e a tola destrói. Então, muitas e muitas vezes tudo que eu ia fazer, eu ia buscar a palavra. Quando eu achava que não dava mais, que eu não aguentava mais, então eu ia buscar a palavra. Eu nunca fiz por vontade própria. Ali o Senhor falava face a face com a minha alma, até o Senhor fazer com que a gente tivesse hoje uma estrutura espiritual, uma estrutura de esposo e esposa. E hoje eu digo assim, olha, do fundo da minha alma, que a minha casa serve ao Senhor, que o Senhor nos modelou, o Senhor nos vivificou em pureza da graça e nos faz conhecer dia a dia o que realmente é servir a Deus. Então, nos demais testemunhos, o Senhor me dando a guia, eu vou contando, tá bom? As obras que o Senhor tem feito na minha vida. Essa foi a parte que eu senti de contar. Então, Deus que abençoe a toda e querida irmandade. Deus que abençoe, Deus seja louvado. Amém. E contando esse, no qual o Senhor também fez me sentir de contar, que depois que eu me casei, eu já sabia que eu não podia ter filhos. E como eu tinha parado de congregar, mas a essência estava no meu coração, eu sabia o que era buscar uma palavra, o que era o Senhor falar com a nossa alma. Mas o meu esposo, ele veio do mundão, ele nunca tinha ido para a igreja, e ele não tinha o mesmo entendimento que eu tinha. Então, ele ficou muito magoado, falou como que eu pude ter escondido dele que eu não podia ter filhos. Mas foi tudo tão rápido, nós namoramos, noivamos e casamos em 3 meses, e por permissão de Deus, eu não sei, mas creio que foi, eu não comentei com ele. E ali eu falei para ele, e ele falou: olha, lá na igreja Deus usa dos irmãos para poder falar com a nossa alma, não usa, Deus não fala com a gente. Eu falei: fala. Ele falou: então vamos na igreja buscar a palavra. Eu falei: vamos. Aí cheguei do serviço, chorei muito, aí combinei, né, que depois que eu chegasse do serviço a gente ia. Aí no sábado, né, a gente se aprontou, fomos para a igreja, teve o andamento do culto. Na hora da palavra falou: entrou um casal aqui hoje, vocês vieram buscar uma resposta. O Senhor manda te dizer, irmã, você é estéril, mas Deus manda te dizer que vai te dar um filho. Esse filho é do Espírito Santo. Preste bem atenção no que você vai pôr na sua boca de comer e de beber, porque esse filho é Deus que vai te dar. Ali eu saí, eu não conseguia acreditar. Eu fiquei, meu Deus, a palavra foi comigo. E ali eu já saí da igreja, eu não conseguia pensar em nada. E meu esposo já veio feliz, me abraçou e falou: você tá grávida, você tá gestante, você ouviu a palavra, você já tá esperando um filho. Quando foi na segunda-feira, eu fui trabalhar, fiz aquele exame de sangue, né, o beta-HCG. Na hora do almoço fui pegar o resultado do positivo. E eu não conseguia imaginar, era tantas emoções. Eu falei: meu Deus, e Deus me deu um filho, esse filho é do Espírito Santo. E ali eu já comecei a buscar mais a Deus, ali eu já tinha mais entendimento.
sei que foi a resposta de uma palavra que fomos buscar e que se eu estava gerando aquele filho foi porque Deus me deu. Quando eu estava de 2 meses de gestação, eu falei para o meu esposo, eu falei, Sérgio, esse filho é Deus que deu para nós, então eu queria que Deus mostrasse para mim o nome que eu colocasse nessa criança. Aí eu peguei e sonhei, eu fui dormir, eu sonhei que eu levantava ele no alto e tinha um monte de irmandade em volta de mim e eu só via do pescoço para baixo, porque o rosto era só luz. Eu conseguia enxergar assim só luz na parte do rosto e eu estava no meio e essas pessoas em volta de mim. E eu levantava ele no alto e falava, esse filho foi Deus que me deu, então eu vou colocar o nome dele de Samuel. Ali eu acordei e falei pro meu esposo, eu falei, Sérgio, Deus vai me dar, eu já sei o que vai ser o sexo do bebê. Vai ser um menino, o nome dele vai ser Samuel. Deus vai dar um filho para nós e vai se chamar Samuel. E ele queria muito uma menina. Aí ele falou assim, não, mas eu quero uma menina. Eu falei, não, você quer uma menina, mas o Senhor vai dar um Samuel para nós. E eu vi que ele ficou um pouco chateado, e ali eu falei para minhas primas, para minha mãe, liguei pro meu pai, falei que eu ia ter um filho que ia se chamar Samuel, contei o sonho que eu tive e contei para minha tia, meu tio, e assim eles falaram, a minha tia sempre falava, Vânia, mas se você não tiver, se não for um menino, você pode ter depressão pós-parto, você não pode ficar colocando as coisas na cabeça assim, não, filha, você já tá comprando, aí eu já comecei a comprar tudo azul, aí o meu esposo falava, eu já falei pra ela, que ela nem sabe se vai ser um menino, né? E já fica falando pra todo mundo que vai ser um menino. Aí eu olhei pra ele e falei assim, olha, Deus não vai me deixar nem confundida e nem envergonhada. Vai ser um menino e vai se chamar Samuel. Quando eu tava com 4 meses e meio, eu fui fazer meu ultrassom, meu primeiro ultrassom, e eu já consegui ver o sexo do bebê. Aí o médico falou, ah, mãe, você já sabe o sexo do bebê? Eu falei, sei, vai ser um menino e vai chamar Samuel. Aí eu olhei pro meu esposo, ele fez um gesto assim de desaprovação, fechou o rosto. E aí o médico ficou em silêncio e olhando para lá e para cá, fazendo, né, o procedimento do ultrassom. Aí ele falou, parabéns, papai. Parabéns, mamãe. Daqui 4 meses e meio Samuel vai vir ao mundo, tá confirmado, é um menino mesmo. Aí meu esposo começou a chorar. Aí ele entendeu que realmente o Senhor já tinha me mostrado. Ali ele abraçou com alegria e falou que realmente o Senhor tinha me mostrado. E quando, no dia que eu fui ter o meu filho, nasceu Samuel. Para a honra e glória do Senhor. Hoje ele já vai fazer 19 anos. Toca violino, desde bebezinho, de criança, o Senhor sempre usou de um ou de outro para falar, que o Senhor mostrou que quando ele era pequenininho ainda, Deus tinha mostrado para minha tia que sentiu que ele ia tocar violino, que via ele no meio da orquestra, que o instrumento que ele ia tocar era violino. E ela brincando falou para ele, na época ele tinha 2 anos, Samuel, se você for tocar, você vai querer tocar o quê, filho? Aí ele falou com aquele jeitinho, com aquela vozinha de criança, e falou que era o violino que ele ia tocar, ali foi selado, e Deus já usou de vários e vários irmãos, de várias pessoas que a gente nunca viu, que o Senhor sempre coloca no nosso caminho, e falava que ele ia tocar violino ali, ele falou que entrou um desejo muito grande, e quando foi o mês passado, o Senhor deu a graça dele já estar tocando no culto de jovem, não pode estar tocando ainda no culto adulto, embora o irmão falou que já poderia até oficializar, só não oficializa ele ainda, porque ainda o Senhor não chamou ele nas águas. E quando eu fui ganhar quando eu engravidei da minha filha, eu tenho a Sara e o Samuel. Aí o meu esposo falou pra mim, Vânia, quando você for ter um filho, vai se chamar Sara, vai ser uma menina, vai se chamar Sara. Aí eu falei, nossa, Sara, Deus mostrou pra você que ia ser Samuel e que era um menino, e Deus mostra pra mim que é uma menina que vai se chamar Sara. Mas nisso eu já estava com o sentimento de que eu estava grávida, gestante. Eu falei, Senhor, olha a prova material que eu estou passando, Senhor. Uma prova muito grande. E agora eu não posso engravidar. Na época meu filhinho estava com 1 ano e 3 meses. E aí eu fui fazer o exame também na segunda-feira, porque eu estava com sentimento. Eu falei, Senhor, eu acho que eu estou gestante. Fiz o exame, estava grávida. Falei para ele.
E aí ele ficou muito chateado, não porque ele não queria, mas pela nossa situação financeira, mas ali foi permissão do Senhor. E eu fazia os ultrassons e não conseguia saber se era menina ou menino, não conseguia saber o sexo do bebê. Só com 9 meses, praticamente, que eu consegui fazer o exame, o médico falou que era uma menina. Aí cheguei em casa, nesse ultrassom ele não estava comigo, e falei para ele, eu falei, Sérgio, é um menino. E coloquei uma meinha azul na cama. Aí ele olhou para mim e falou, eita, mas você não me engana, você falou que Deus não ia te deixar confundida e nem envergonhada, que Deus te mostrou que ia ser um menino e que ia se chamar Samuel. Então o Senhor me mostrou que era uma menina e que ia se chamar Sara. Aí já abracei ele, chorei muito, falei que era uma menina. Então hoje o Senhor nos presenteou, né? A Sara vai fazer 17, o Samuel 19 agora. E é uma filha maravilhosa, os filhos que o Senhor deu para nós, e o Senhor sempre usa de irmãos e fala que os filhos que a gente tem não foi porque a gente teve, porque a gente se casou, que foi Deus que deu para nós. E fez grandes promessas nas nossas vidas através desses nossos filhos, com a grande graça do Senhor. Nenhum dos dois é batizado, mas eles congregam, são filhos assim que eu louvo e agradeço a Deus pelos filhos que Deus deu para nós. Então hoje eu digo também que a minha casa serve ao Senhor. E também porque contar uma parte que eu senti também de contar quando eu estava gestante da minha filha, o espírito de morte tomou conta de mim. Eu achava, minha gravidez inteira, eu achava que eu ia morrer. Era um espírito que eu não conseguia tirar essa perturbação. Era dia e noite, eu imaginava que eu ia morrer. Que se eu ia atravessar, eu tinha a sensação que tinha alguém atrás de mim que ia me empurrar, e foi aquela luta. E me deu uma tristeza, um desespero muito grande. E quando eu estava para ganhar ela, meu filho acho que estava com 1 ano, quando eu ganhei ela, um dia depois ele fez 2 aninhos. Então eu ganhei ela no dia 1, no dia 2 ele fez 2 aninhos. E antes de eu ganhar ela, que eu estava de 7 meses de gestação, eu estava sozinha e era um dia do meu aniversário. Eu estava de 6 meses, quer dizer. No dia do meu aniversário eu estava sozinha na minha casa, me deu uma tristeza. Eu olhei para o céu, falei, Senhor, estou sozinha. Minha mãe nem me desejou feliz aniversário, nem meu pai, só prova, só tribulação, só angústia, porque eu já passei muita prova, muita, que o Senhor falou para mim. E aí depois eu comento essa parte. E aí aquele espírito de morte me perturbando, e eu numa tristeza, eu olhei para o céu em pensamento e falei, eu não tiro a minha vida por causa do meu filho. Eu falei, Senhor, me dá um sinal e mostra que o Senhor está na minha vida, porque eu não aguento mais. Aí passou uns dias, a minha prima veio na minha casa, bateu na porta, eu fui abrir, ela veio com uma pessoa, uma mulher. Aí pediram para entrar, recebi com maior alegria, daí ela pediu para sentar, sentaram. Aí ela falou para mim, Vânia, você sabe quem sou eu? Eu falei, não tenho noção. Daí ela falou assim, bom, você não me conhece mesmo. Eu sou prima do seu pai, eu moro em São Paulo. Há muitos anos eu não vejo ele, mas nós fomos criados juntos. E foi falando, daí perguntou esse é seu esposo? Aí perguntou do meu esposo, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã que estava em casa, e viu meu filhinho, brincou e perguntou do monte de gente. Depois ela fixou o olho em mim e falou, Vânia, e você? Como é que você tá? Eu falei, eu tô bem. Ela falou, você tá bem? Eu falei, tô. Ela falou, mas eu tô aqui por causa de você. Aí eu olhei meio assim pra ela, segurei o choro dela, falou assim pra mim, você pediu um sinal pro Senhor. Aí eu já não aguentei, comecei a chorar. Ela falou assim, eu estava congregando e na palavra falou assim, tem uma irmã que você vai ter que fazer uma viagem, vai ter que ser uma viagem rápida, porque a minha filha está pedindo um sinal e tem que ser já. Tem que ser um sinal, e o sinal que ela está pedindo tem que ser rápido. Você tem que ir fazer essa viagem rápido, é uma viagem de já. E para essa irmã que Deus está mostrando que você vai ter que fazer uma viagem, antes de você pôr os pés para fora da congregação, no final do culto, o Senhor vai mostrar quem é.
Aí ela falou que acabou o culto normal, ela falou que ela estava indo embora. Antes dela pôr os pés para fora do portão da congregação, ela escutou uma voz no ouvido dela: Vânia, filha do Wilson, em Dayatuba. Aí ela assustou, aí ela falou que ficou na comunhão, não falou nada com ninguém. Aí chegou na casa dela e ligou para minha tia. E falou, perguntou se ela tinha visto, se ela via meu pai, se meu pai era casado. Daí ela falou, o Wilson ele é casado há mais de 17 anos, mas é com a segunda mulher dele. A primeira, ele não é mais casado com ela. E aí ela falou assim, mas ele tem filhos? Tem. Não, do primeiro casamento. Como que é o nome dos filhos dele? Daí ela falou, Vânia, e falou o nome dos meus 2 irmãos. Mas Vânia, ela é o quê? Ela é filha do primeiro casamento dele. Aí ela falou assim, mas aonde ela mora? Aí ela falou, aqui mesmo, perto da gente, aqui perto da Luciné, em Dayatuba. Aí ela falou que Deus respondeu, Vânia, filha do Wilson em Dayatuba, Deus ali deu a certeza para ela, que era para ela aquela palavra e que ela tinha que fazer essa viagem. Na hora que ela chegou, né, na minha casa, ela falou que foi uma luta para ela vir. E ela dentro da minha casa, ela começou a conversar comigo e falou que eu pedia um sinal e que o Senhor mandava me dizer, e falou ali tudo que eu precisava ouvir, tudo que eu tinha conversado com o Senhor. Falou, o espírito de morte está te rodeando, está te rondando, mas o Senhor manda te dizer que vai ser na sua gestação e no nascimento, que vai abençoar muito você e sua filha. Nada de mal vai acontecer. O Senhor não vai deixar nada de mal acontecer. E aí eu peguei, chorei muito. Dela falou assim, olha, o Senhor não vai deixar nada acontecer quando você for ter a sua filha. Ela vai nascer e vai ser abençoada e amada na terra. E repetiu várias vezes isso, que o Senhor ia ser no meu parto e não ia deixar nada de mal acontecer. Ali ela falou com a minha alma, falou coisas assim que eu tinha conversado com o Senhor, um desespero de alma, tudo que eu conversei em pensamento, olhando para o céu. Aquele dia o Senhor usou da boca dela para falar comigo. Tudo que me doía, o que estava machucando a minha alma, de tristeza, de tudo. Ali ela deu aquele recado para mim e aí ela foi embora. E aí eu fui na casa dessa minha tia e eu estava conversando com ela, feliz, contando as coisas para ela, as obras que Deus tinha feito. Aí nós dando risada, e depois ela olhou para mim e falou assim, Vânia, quando você for ter a Sara, você fala, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Ali eu fiquei sem entender, quis dar uma risada, falei, ué tia, por quê? Ela falou, quando você for ter a Sara, você fala, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Ali eu já fiquei meia séria, já senti um negócio estranho, balancei a cabeça que sim, já fiquei na comunhão. Quando eu fui ganhar minha filha, eu ia praticamente no final da gestação, já estava de 9 meses, eu ia praticamente todos os dias no hospital, porque ela nasceu de 42 semanas. Ainda o médico falou, nossa, se até dia 2 de novembro essa menina não nascer, vai ter que ser ou fórceps ou cesárea, o que for, essa menina vai ter que nascer. E eu tava a semana inteira fazendo aquele exame que você tem que tomar bastante açúcar para a criança mexer, porque ela não mexia mais. Eu sou muito pequenininha e ela nasceu com quase 3,690, muito grandona, então ela já não mexia na minha barriga. E aí no dia que no mesmo dia, quando deu dia 1 de novembro, que já estava assim, praticamente no final dela nascer, saiu o tampão. Aí avisei meu esposo, ele veio num carreirão que ele estava trabalhando, cheguei no hospital, um médico muito assim, bruto, tanto é que depois eu descobri que ele já tinha feito vários partos até bêbado, e eu não sei o que acontece que esse médico está trabalhando até hoje, mas aí eu fui lá, falei que o tampão tinha saído, que eu já estava sentindo que ia nascer, eu já estava com dor. Ele falou, não vai nascer não. Ali ele viu, fez o procedimento, falou, não, pode voltar para sua casa porque não vai nascer não, pode ir embora. Aí eu comecei a chorar, saí no corredor, estava passando no corredor, não tinha ninguém, mas saiu uma médica, uma enfermeira de dentro do quarto, de uma sala lá. Ela, mãezinha, por que você tá chorando? Aí eu falei para ela o que o médico tinha falado, falei que tinha saído o tampão, que ele me examinou, falou que não era que não ia nascer, que era para mim ir embora, mas que eu já estava de 42 semanas e que era para nascer.
Ela ficou olhando para mim e falou: entra aqui. Entrou, me trancou a porta e me examinou e falou: não, eu já vou te internar, essa criança já tá para nascer. E aí ela me internou, e aí ele veio para fazer o meu parto, porque eu já entrei em trabalho de parto. Eu cheguei lá 4h30, 5h30, minha filha nasceu. E ainda ele olhou para mim e falou: nossa, quase que você tem sua filha no meio do caminho, hein, dando risada. E aí na hora que eu fui ter essa menina, ela não nascia. Saiu um pouquinho da cabeça e ela parou lá e não saía mais, não saía e travou e eu não aguentava mais fazer força. As enfermeiras subindo em cima da minha barriga e falando para mim fazer força. Eu só ouvi o médico falando assim: faz força, se você não fizer força, a sua filha vai morrer, você vai morrer. Faz força. Daí as enfermeiras: faz força, filha. E ela subindo em cima da minha barriga. Aí eu soltei as minhas pernas, soltei os meus braços. Eu escutava eles falando bem longe. Aí eu olhei para a enfermeira e falei: eu não aguento mais fazer força. E eu não lembro mais de nada. Aí eu só lembro de uma voz falando assim para mim: Vânia, quando você for ter a Sara, você fala: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Aí eu dei um grito e repeti. Na hora que eu abri o olho, eu repeti: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, bem alto. Na hora que eu olhei para a enfermeira, eu falei: eu não aguento mais fazer força. Ela olhou para mim e falou: Fia, já nasceu, você foi uma vitoriosa, já tá lá na outra salinha. Então, resumindo, enquanto eu falei: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, em questão de segundos, ela já tinha nascido, ela já estava na outra salinha, já tinham limpado ela, já tinham medido, tinham colocado aquela pulseirinha do meu nome no braço dela e já trouxeram ela limpinha para mim. Para mim foi em questão de segundos, o Senhor me transportou. O Senhor fez o impossível na minha vida. Então aquele sentimento de morte que eu tava e que Deus usou da irmã para falar que o Senhor ia ser comigo na minha no meu parto e que o Senhor não ia deixar acontecer nada nem comigo nem com a minha filha, que a minha filha ia crescer, ia nascer, ia crescer, ia ser amada na terra. Então eu creio que ali o Senhor já estava expulsando tudo que era de ruim na nossa vida. Porque esse médico, até parto, assim, que ele não devia fazer na situação que um médico tem que estar, ele fazia. E a minha enfermeira falou para mim que eu fui uma vitoriosa. Falou: Fia, você foi uma vitoriosa, não era nem para ter sido normal, era para ter sido cesárea. E contou para mim que uma semana antes uma mãezinha tinha perdido o seu bebê por conta desse médico. Ele fez ela fazer força e estourou tudo as veias do olho dela e o bebezinho veio a óbito. E ali eu vi que o Senhor estava na minha vida e na vida da minha filha. E o Senhor, nossa, já fez muitas coisas maravilhosas que não dá para ir emendando um do outro, que senão vai ficando muito longo. Só sei dizer que o Senhor começou a trabalhar grandemente na nossa vida. O Senhor é o Deus do impossível, porque o possível o ser humano não faz, o impossível não. E com a graça e misericórdia do Senhor, o Senhor tem feito essa obra maravilhosa na minha vida, tem me dado meu filho e a minha filha nos meus braços, porque foi o Senhor que deu eles para mim. Hoje eu entendo quando o Senhor falou que ia me dar quando eu estivesse limpa, com a pessoa certa e na hora certa. O Senhor me limpou porque o Senhor me chamou nas águas do batismo, o Senhor me deu o meu esposo e me deu os meus 2 filhos perfeitos e com saúde, com a graça e misericórdia do Senhor. Assim minha filha foi crescendo com a graça e misericórdia e hoje eles são a bênção na nossa vida. Então é essa parte que eu sinto de contar para os irmãos. Então Deus que abençoe, Deus seja louvado, amém.